Olá, tudo bem? Meu nome é Welton Soares Mendes, sou físico e matemático, especialista em física e matemática do Centro Superior de Educação à Distância e trabalhei com vocês nessa disciplina Física para Ciência Biológica. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel, caneta, para que quando surgir algumas dúvidas, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tirar Dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, poste as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades de sala virtual. Mas também é muito importante que você leia toda a apostila. Vamos começar. Bem, em nosso caderno didático, temos alguns conceitos que vão ajudar a entender o que significa física para ciência biológica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a unidade 3, onde trataremos estudos sobre introdução dos fluidos, densidade, massa específica, pressão atmosférica, pressão dos líquidos e pressão magnêtica sobre os nossos pulmões. Então vamos lá. Fluido é a forma como a matéria se apresenta, quando pode fluir ou escoar. Como ocorre com os líquidos e os gases, para uma visão geral do problema. Vamos discutir um pouco sobre essa estrutura da matéria. Tá ok. Introdução de fluidos. Líquidos e gases, as propriedades de poder escoar ou fluir facilmente, daí o nome de fluidos. Fluidos se divide em duas partes, estática dos fluidos e dinâmica dos fluidos, onde temos sólido, líquido e gases. As estáticas dos fluidos e hidrostática trata o fluido quando ele está em repouso. A dinâmica dos fluidos hidrodinâmica trata o fluido quando ele está em movimento. Estática dos fluidos, pressão, densidade, fluido em equilíbrio. Princípio de Pascal, princípio de Arquimedes. Já a dinâmica dos fluidos é linha de corrente, equação de continuidade, equação de Bernoulli e forma de Torricelli. Viscosidade. A hidrostática estuda as forças exercidas por os fluidos em repouso em relação aos sólidos que estão nos fluidos. Sólido, líquido e gasoso, a hidrostática estuda fluidos estáticos. Como um recipiente com a água em repouso, escoamento de fluidos são tratados como a hidrodinâmica. A matéria pode ser encontrada em três estados, sólido, líquido e gasoso. O que determina o estado em que a matéria se encontra é aproximadamente das partículas que a constituem. Em característica, obedece aos fatores como força de coesão, faça com que as moléculas se aproximem umas das outras. Força de repulsão faz com que as moléculas se afastem umas das outras. Esse estado de agregação de matéria também são chamados de estados físicos da matéria. O importante, o volume, a densidade, a forma de um composto pode variar de acordo com a temperatura. A matéria pode se encontrar nos estados sólido. Nesse estado físico da matéria, as moléculas se encontram muito próximas, sendo assim possuem uma forma fixa, um volume fixo e não sofre compressão. As forças de atração, a coesão, predominam-se neste caso. Um exemplo é um cubo de gelo, as moléculas estão muito próximas e não se deslocam, ao menos que passe por aquecimento. O líquido, aqui as moléculas estão mais afastadas do que o estado sólido e as forças de repulsão são um pouco maiores. Os elementos que se encontram nesse estado possuem forma variada, mas volume constante. Além das características, possui facilidade de escoamento e adquire a forma de recipiente que o contém. Já no estado gasoso, o movimento das moléculas nesse estado é bem maior que no estado líquido e sólido. A força de repulsão predomina-se, fazendo com que a substância não tome forma e nem volume constante. Se variarmos a pressão exercida sobre um gás, podemos aumentar ou diminuir o volume dele. Sendo assim, podemos dizer que sofre compressão e expansão facilmente. Os elementos gasosos tomam a forma do recipiente que contém. A densidade é a massa por unidade de volume. É uma pressão que eu vou igualar sobre a massa sobre o volume. Dois objetos feitos com o mesmo material possuem a mesma densidade, mesmo que tenham massas e volumes diferentes. Isso acontece porque a razão entre a massa e o volume é a mesma. A unidade de densidade do Sistema Internacional da Física é quilograma por metro cúbico. A densidade é uma grandeza que revela
quantas massas está concentrada em determinado volume de uma substância. É comum encontrar gramas por centímetros cúbicos. Nesse caso, basta converter multiplicando por 1000. Pode ser interessante lembrar lá de trás, peso que é igual massa e gravidade. Por isso, peso que é densidade, volume e gravidade. A pressão é uma grandeza muito útil em ciência biológica. Grande parte dos processos físicos que ocorrem dentro de um ser vivo depende de valores e variações de valores de pressão. Pressão é a relação entre a força aplicada em certa área pelo valor desta área. Podemos representar pela seguinte expressão. Considere-se um pistão de área, a que pode se deslizar em um cilindro fechado e que está de repouso sobre uma mola. Bacana. A pressão dos fluidos sobre o pistão é a fórmula. Pressão que é igual a força sobre a área, onde que 1 PA, que é Pascal, vai igualar a 1 Newton por metro ao quadrado. Quando há fluidos em repouso, onde que vimos que a unidade de pressão é Newton por metro quadrado, ou simplesmente Pascal, quanto maior for a força aplicada, maior será a pressão sobre a área. Quanto maior for a área, menor será a pressão. Sensações de dores sobre a pele devido a uma picada tão imensa, extensa devido à pequena área em que a picada foi aplicada. Um exemplo esclarece a definição, justamente com o conceito de cobrir uma superfície a partir de outras muito pequenas. É o do faquin. Quando um faquin se deita na cama de pregos, o peso do seu corpo é dividido entre muitas pequenas áreas das pontas dos pregos, que não penetram no corpo do faquin. A pressão mede a distribuição média do peso das pessoas nessa área. A cama contém muitos pregos ficados numa tábua, com os pregos distribuídos muito próximos uns dos outros. Neste caso, quanto mais pregos, melhor. A soma das pequenas áreas resulta na área total coberta. No limite em que os números de pregos é muito grande, a superfície tende a ficar totalmente coberta. Apesar disso, é a quantidade de pregos que provoca a sensação de perigo do faquin de se furar. Temos também a pressão atmosférica. É a pressão exercida pela atmosférica em um determinado ponto. O ar é extremamente leve, porém o seu peso faz uma força sob certo ponto. Quanto mais alto, menos peso há sobre o ponto. Logo, a pressão atmosférica diminui com a altura da altitude do nível do mar. A pressão atmosférica é uma ordem de 1 atm, que é definida como 101,325 Pascal. Um exemplo é quando uma pessoa é submetida a uma pressão atmosférica sobre a sua pele. Isso faria a força de ar esmagar o corpo, porém é uma força natural de um corpo dentro para fora que balanceia essa pressão, levando ao equilíbrio. E por este motivo que os astronautas devem usar trajes especiais. Quando estão no espaço, a ausência da pressão atmosférica requer que esses trajes façam essa função. Com isso aprendemos a teoria de pressão hidrostática. Princípio de Steve. Um corpo dentro de um fluido, líquido ou gás, sofre uma pressão devido ao peso sobre ele. Este princípio é conhecido como princípio de Steve. Note a figura abaixo, os pontos A e B estão em profundidades diferentes. A quantidade de líquido sobre o ponto B é maior do que o ponto A, portanto a pressão é bem maior. Portanto, força 2 é igual a força 1, mais massa, gravidade. Usando algumas definições, encontramos peso 2, que é igual ao peso 1 mais peso, gravidade e altura. Que é a lei de Steve que nós diz? A pressão depende da profundidade e não da dimensão horizontal do recipiente. Então, peso é igual ao peso inicial mais pressão, gravidade e altura. Onde o P é a pressão absoluta e consiste de duas contribuições. Pressão atmosférica aplicada no líquido e pressão devida ao líquido acima do recipiente. A diferença entre a pressão absoluta da atmosférica é chamada de pressão nanométrica. Grave isso aí, galera. Observação. Muito importante. A pressão é um ponto de um fluido. É um equilíbrio estático. Depende da profundidade desse ponto.
mas não da dimensão horizontal ou do recipiente. Ok? Agora partiremos para os vasos culminantes. Dizem que os vasos são culminantes quando eles estão interligados em condição de equilíbrio. Se houver neste apenas um tipo de líquido, dentro desses vasos a altura do líquido será igual em todos os pontos de todos os vasos. Dois líquidos que não se misturam são chamados imiscíveis. Por exemplo, a água e o óleo. Quando dois líquidos imiscíveis são em um mesmo recipiente, eles se dispõem de um modo que o líquido de maior densidade ocupa a parte de baixo e o de menor densidade ocupa a parte de cima. A separação entre ele é horizontal. Por exemplo, o óleo pode ficar menos denso na parte de cima. Nos vasos comunicantes, eles se contribuem de forma que as alturas das colunas líquidas sejam proporcionais às respectivas densidades, partindo-se do princípio de que o sistema que está em equilíbrio por ação da gravidade, podemos igualar as pressões no ponto A e B. Com isso, temos partindo para o princípio de Pascal aí. O que é, professor? Ele é definido como uma variação de pressão aplicada em um fluido, incompreensível, contido em um recipiente. É transmitida integralmente a todas as partes do fluido. E a parte dos princípios de Pascal pode ser vista quando apertamos a extremidade de uma pasta de dente. A fazer a pasta sair a outra extremidade, uma aplicação é a prensa hidráulica. A prensa contém um fluido incompreensível, confinado entre dois embolos, deslances que fecham dois ramos, com seções de retas de ar diferentes. Uma força externa é aplicada sobre o embolo e provoca a variação da pressão, que é transmitida pelo fluido até o outro embolo. Como é o princípio de Pascal, é uma variação de pressão aplicada em fluidos incompressíveis inteiramente nos dispersa toda a porção de fluido e para as paredes recipientes. Portanto, certa força aplicada ao longo de uma dada distância pode ser transformada em uma força maior aplicada no longo de uma distância menor. Há uma grande vantagem em poder exercer uma força maior. Por exemplo, podemos levantar com pouco esforço um automóvel utilizando um macaco hidráulico. Mesmo tendo que movimentar a alavanca, o macaco põe uma distância muito maior que a percorrida pelo automóvel em sua elevação. Com isso, estudaremos junto o princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo imenso em um fluido sofre a ação de uma força de empuxo, verticalmente para cima, cuja a intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo, sendo o volume do fluido deslocado. Então, a massa do fluido deslocado é massa do fluido, que é igual a densidade do fluido vezes volume do fluido. Sabendo que o modo do empuxo é igual ao modo do peso, o empuxo é igual ao peso, que peso nada mais é que a massa, a gravidade, assim temos que o empuxo é difusão de fluido vezes volume de fluido. Consideramos um objeto que se encontra em equilíbrio na água. Nem afunda e nem sobe. A força gravitacional para baixo deve ser equilibrada por uma força resultante para cima, exercida pela água. O princípio de Arquimedes tem um exemplo em uma pedra e uma madeira. Olha a primeira figura, é a madeira, e a segunda é a pedra. O teorema do princípio de Arquimedes, um corpo totalmente ou parcialmente imenso num fluido sofre a ação de uma força de modo igual. O peso do fluido, deslocado pelo corpo em que aponta para cima. Note-se que sempre o corpo terá uma força para baixo, que o peso, se ele for maior que o empuxo, o corpo afunda. Se for menor, o corpo flutua. Caso contrário, ele fica inerte. Para casos em que os corpos estão totalmente submersos, o volume do corpo é o mesmo do líquido, deslocado, portanto, a comparação pode ser feita através da densidade. Se o corpo for mais denso do que o fluido, ele vai afundar.
Se o corpo for menos denso que o fluido, ele vai flutuar. Se tiver a mesma densidade do fluido, ele fica em equilíbrio. Para os corpos que estão parcialmente submersos, há um equilíbrio de força. Portanto, o empuxo e o peso devem ter a mesma intensidade. A diferença para os casos dos corpos submersos é que aqui o volume do corpo é sempre maior do que o líquido deslocado. Portanto, a densidade do corpo é sempre menor do que o do fluido. Com isso, chegamos a alguns fluidos ideais em movimento, onde um fluido ideal é aquele que satisfaz com requisitos: escoamento linear, escoamento incompressivo, escoamento não viscoso, escoamento irrotacional. O fluido é ideal e distribuído em camadas que supõem e pode escoar livremente uns sobre as outras. O escoamento laminar é sem atrito. A velocidade de escoamento dos fluidos é qualquer ponto de acessão de reta de tubo do escoamento é a mesma e não muda com o tempo. Não há viscosidade. O fluido incompressivo, a densidade é constante. O escoamento irrotacional é possível aumentar a velocidade da água que sai da mangueira com o polegar. Isso mostra que o fluxo da água tem que passar mais rápido nas áreas mais estreitas. Podemos expressar isso em termos de uma equação de continuidade. Na figura abaixo, vejo que o movimento de volume dentro do tubo leva à aceleração do fluido em regiões mais apertadas. Logo escrevemos a área 1 vezes volume 1, que é igual a área 2 vezes volume 2. Com isso, podemos trabalhar os pulmões. Um exemplo de pulmões é porque é um órgão do sistema respiratório responsável pela troca de oxigênio em gases carbônico. Através da respiração, a produção de energia no organismo ocorre o consumo de oxigênio, assim como se faz nas reações químicas de oxidação da glicose. O oxigênio que abastece o sangue é obtido por difusão nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é alta e de gás carbônico é baixa. Neste órgão, a troca de gás carbônico por oxigênio. O sangue venoso sai para os pulmões, pelas artérias pulmonares, se enriquece de oxigênio e volta para o coração pelas veias pulmonares. Do coração ele é bombeado para o corpo, saindo pela aorta. O ar inalado é conduzido pela traqueia até os pulmões, onde são abastecidas as cavidades chamadas alvéolos. Existem cerca de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. São cavidades esféricas com diâmetro entre 0,1 e 0,3 milímetros, posicionadas nos terminais dos brônquios. Tudo estreito, condução de ar até os alvéolos. Os alvéolos são encobertos por tubos capilares que produzem sangue. As paredes desses tubos são finas, em contato com os alvéolos, e que permite a troca de moléculas de oxigênio com carbono, com gás carbônico, por difusão no sangue. O ar que chega nos pulmões infla os alvéolos como se fossem bolhas de ar na água. Para tanta pressão interna dos alvéolos deve ser maior do que a do meio, onde estão imensos. A conexão entre o raio do alvéolo e a diferença da pressão interna e externa é que mantém cheio de ar. Com isso, podemos lembrar da lei de Laplace. Lei de Laplace, onde que a pressão é 2 vezes maior que o período sobre o raio. Essa pressão dentro do alvéolo, tensão superficial do fluido, raio do alvéolo. O fluxo do ar nos pulmões é causado por gradientes de pressão criados por bombeamento. A expiração ocorre quando a pressão alveolar diminui. Neurônios motores somáticos induzem a contração do diáfragma e do músculo respiratório. Nas expirações, os músculos intercostais externos e os carentes se contraem, como mostra a figura. Vimos que onde o raio é a tensão superficial. Essa expressão mostra que a tensão superficial, se mantiver constante durante a respiração, os alvéolos maiores serão preferidos. Para receber o ar, preferimos de pressão menor, para ser inflados, dobrando o tamanho do raio
e a diferença da pressão cai pela metade. Os alvos pequenos poderiam não se encher de ar. Que interessante. E com isso encerramos o assunto da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Lembre de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar suas dúvidas e não se esqueça do estudo no caderno didático. Por enquanto é isso, bons estudos e até a próxima.